Pare agora. Se você não aprender isso, sua mente vai continuar te prendendo no mesmo ciclo. Tem pensamentos que não são só pensamentos. Eles viram cenas, viram sensações. E quando você percebe, já estão controlando o seu estado. E o mais perigoso, você acha que isso é você, mas não é. Hoje eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo e como interromper esses padrões antes que eles virem realidade. Então fica até o final, porque isso aqui pode mudar a forma como você vive dentro da sua própria mente. Agora deixa eu me apresentar rapidinho para quem está chegando agora. Para quem não me conhece, eu sou Lica Alves. E aqui a gente fala sobre mente, energia, frequência e como você assume o comando da sua própria realidade. E para você que já me acompanha, ou se esse conteúdo já começou a fazer sentido para você, ancora o seu like nesse vídeo e já me segue para você ficar por dentro de tudo o que eu vou estar trazendo aqui. Ativa o sininho porque tem conteúdo que quando chega muda a forma como você vê tudo. Você já percebeu como um pensamento ruim pode crescer, virar sensação e depois dominar completamente o seu estado? Isso não é falta de controle, isso é um loop mental ativo. E nesse vídeo, nesse audiobook, eu te ensino como quebrar isso em tempo real. Aqui você vai aprender como interromper os pensamentos negativos na hora. O método de cancelar e por que isso funciona. Como descolapsar imagens mentais negativas e como retomar o controle da sua mente e da sua energia. Esse conteúdo é para você que sente que a sua mente cria cenários de ruína, ansiedade ou medo e quer sair disso de forma prática. Assiste até o final, porque isso pode mudar a forma como você vive dentro da sua mente. Agora vamos direto ao ponto. Existe uma coisa que ninguém te contou. Você não sofre por causa de um pensamento isolado. Você sofre por causa de um loop. Um pensamento vem, gera um sentimento. Esse sentimento reforça o pensamento e pronto. Você entrou em um circuito fechado. E esse circuito começa a criar a sua realidade. E aqui está o mais importante: a mente não diferencia o que é real do que é repetido com intensidade. Então, quando você imagina algo ruim, sente aquilo, revive aquilo, você está treinando o seu cérebro para acreditar que aquilo é verdade. E com o tempo vira padrão. E quando vira padrão, começa a aparecer na sua vida com mais frequência. Agora presta atenção nisso aqui. O problema não é pensar algo negativo, o problema é não interromper o ciclo, porque pensamento sozinho não tem força. O que dá força é repetição com a emoção. Mas se esse loop foi criado, ele também pode ser quebrado, descriado, e não precisa ser complicado. Você precisa de duas coisas: interrupção e redirecionamento. E eu vou te mostrar como fazer isso agora de forma simples. Primeiro método, o cancelamento. Sim, é aquele cancelado, cancelado, cancelado. Mas não é só falar por falar. Quando vier um pensamento ruim, uma imagem negativa ou uma sensação pesada, você vai falar assim. Pode ser em voz baixa ou até mentalmente. Cancelado, cancelado, cancelado. Tem que ser com intenção. Mesmo que seja em voz baixa, você faz intencionando. Como se estivesse realmente cortando aquilo. Para quem tem facilidade de mentalizar, pode mentalizar um facão, uma foice ou até mesmo uma tesoura, cortando a imagem do que você imaginou. E por que 3 vezes? Porque essa repetição cria a quebra do padrão.
A primeira vez você percebe, a segunda você interrompe e a terceira você assume o controle. Você tira da mente o modo automático e isso impede que o pensamento continue se desenvolvendo. Você não está apagando ele, você está impedindo que ele cresça. Mas aqui vem um ponto muito importante. Só cancelar não basta, porque se você tira e não coloca algo, não coloca nada no lugar, a mente preenche de novo com o mesmo formato. Então, entra o segundo método. E aqui é muito poderoso, principalmente se você tem imagens mentais fortes, que é intensificar, ou seja, para descolapsar, ao invés de você fugir da imagem negativa, você vai fazer o oposto, você vai enxergar ela, só que você vai distorcer ela. Comece a imaginar uma coisa absurda, deixa ela ridícula, coloca um palhaço na imagem, para você tirar o foco do desconforto que é aquela imagem ruim. Como se fosse um glitch, aquela falha do sistema. Algo que perde o sentido. E por que isso funciona? Porque o cérebro perde a referência de realidade. Quando fica exagerado demais, ele entende que aquilo não é real. E aí acontece o colapso. A imagem perde a força, a emoção se solta, o ciclo quebra. Você não está alimentando o negativo, você está tirando o peso dele. Você está desmontando aquilo. Agora junta os dois métodos. Veio pensamento ruim, você fala cancelado, cancelado, cancelado. Se ainda existir, você intensifica até perder o sentido. Coloca ele como algo ridículo e depois direciona. E isso é essencial. Direciona para qualquer coisa. Pensa numa memória boa que você tem, numa festa, numa graduação, no nascimento de uma criança, enfim, quando você sentiu uma alegria grande. Porque a mente, ela não aceita vazio. Se você não faz esse redirecionamento, você não consegue colapsar uma nova realidade no algo positivo. Mas pode ser algo simples mesmo, tipo, só para mostrar que você está no controle. E isso que aquilo não era real. Então você escolhe o seu estado, um outro estado agora. Ou até trazer atenção para onde você está, para o presente, para o seu corpo, respiração, para o momento agora. E aqui entra uma coisa muito importante que você precisa entender. Você não é os seus pensamentos. Você é quem observa e decide. Você é o controlador. Mas quando você não interrompe, você vira refém da situação e do sentimento. E aí a mente começa a criar cenários de ruína. E quanto mais você sente, mais aquilo parece verdade. E tem pessoas que não têm só pensamentos, têm imagens, cenas completas, quase como pequenos filmes. E isso é ainda muito mais forte. Porque imagem com emoção programa profundamente. Por isso esse método de intensificar é tão poderoso, porque ele quebra a seriedade da imagem e tira o peso, devolve o controle para você. Você não precisa lutar contra a sua mente, você precisa aprender a conduzir, interromper, neutralizar, redirecionar. Se você começar a aplicar isso, você vai perceber algo muito rápido, que você não é dominado pelos seus pensamentos, você só não tinha aprendido ainda a comandar eles, e agora você tem esse comando. Se esse conteúdo faz sentido e fez sentido para você, ancora o seu like, ajude outras pessoas a retomar também o controle da sua mente e compartilha porque ninguém merece viver preso dentro da própria mente. E lembre-se disso, tudo começa de dentro, mas também é dentro que tudo se transforma. Porque no próximo vídeo
eu vou te mostrar algo ainda mais profundo e tem sempre como se aprofundar. Eu vou te mostrar como esses padrões que você não interrompe começam a se materializar na sua realidade e principalmente como inverter isso ao seu favor. Então eu sou a Lika Alves e a gente se vê na próxima. Até lá!